Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai se debruçar em uma, em uma fundação de criar, né, uma organização para os processos descritivos que nós acabamos nos alimentando para aumentar os sentidos a partir da observação que a gente grava, né? É um processo para vermos em conjunto ou vivermos em conjunto essa sensação de chegar a distâncias maiores, né? Nesse processo de ousadia investigativa, porque tudo tem seu preço, até mesmo a ciência. E tem o seu tempo de investigação também, né? Tem coisas que levam anos para nós pagarmos ou pegarmos a fórmula científica de definir a sensibilidade da associação e o seu nível, até mesmo o decaimento do seu nível, o seu senhor radioativo, né? Ou o seu senhor atômico, né? E o ato está na natureza como a vida está para a reação, né? O átomo ele fundamenta toda a estrutura vida pela associação de átomos que formam tudo no universo, segundo a nossa associação de versão científica, né? E por essa prece social, né, nós nos unimos para viver esse sentimento de acolhimento dessas formas observativas. E tudo que sobrevive na natureza é uma formação estrutural complexa e digna de olhar e digna de aprender, porque sobrevive. Para te ser sincero, meu caro, eu não vejo a hora de partir da vida. Muitas vezes. E eu não tenho muitos problemas assim, sabe? Ah, eu tenho apenas decepções que me levam a pensar, né, como qualquer ser vivo, em desistir da vida. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos animais. E no reino dos animais, o qual a gente vai estudar hoje, todos os animais passam por esse sinal de decaimento. É o sinal do inferior. Esse sinal do decaimento precisa de uma versão contrária a ele, um sinal de subida, um sinal de levantamento, que é o sinal do mais. Porque o decaimento é só o menos. E esse sinal de mais é o átomo positivo. E o sinal de menos é o átomo negativo. Mas o sinal de menos, ele não é malquisto. Ele é uma corrente de coordenar a estabilidade sobre a possibilidade de um mais
ser contra a vida. E na natureza, a animalidade precisa de aprender o equilíbrio de ser animal para sobreviver. E essa forma de átomo em ordenada de união celular comanda, né, uma harmonia, né, ou seja, comanda um instinto que a gente até chama de Espírito Santo ou até mesmo sistema nervoso. Esse instinto, né, que ordena as coisas no universo, que consente organização, é porque utiliza-se das necessidades vitais. E essas necessidades vitais são muito engraçadas. Sabe por que são engraçadas? Porque fazem células rirem, metabolicamente falando. Quando as células entram em metabolismo, elas consideram vivas para um propósito maior. E a união dessas células levam a uma sensação muito boa. É uma sensação de explosão. Só que essa explosão ela é contida por outras células que não explodiram o suficiente. Porém, se excitaram para procurarem meios de se explodirem. E aí a gente está falando de uma composição celular. Só que na nossa natureza, a composição celular ela é configurada. E a configuração dessa composição celular trouxe para nós, né, uma porção e ainda traz meios proposicionados de formar novas porções de atualizações de seres vivos, de animais na nossa natureza. E a gente está falando da natureza e de toda a sua performance em relação sobrevivente. Existem coisas na natureza que ainda precisamos de muito sacrifício, muito dinheiro, muita ciência para encontrar. Porque a gente se divide em organizações em ordem. E o problema é que algumas organizações possuem ordens diferentes de outras. Por isso que a gente tem uma coisa que o nosso meio evolutivo, né, o nosso lado global, né, a efeito de consciência, trouxe reuniões, né? Mas essas reuniões elas gastam mais dinheiro do que constroem harmonia, constroem associações boas entre os países. Porque quando esses grupos passam a se entenderem como unidos por uma causa, a gente começa a ter um propósito maior, coerente. A excitação nossa, ela passa a ter um grau de visualização muito grande. A visualização nos dá taxas, proporções do que podemos fazer juntos para melhorar o mundo de uma vez por todas, ou para continuarmos melhorando o mundo de uma vez por todas para todos nós, seres humanos, irmãos e irmãs, né, no sentido animal. E a ciência ela se baseia nisso, porque ela revela isso dentro de uma ordem microscópica, né, a ordem
celular, a ordem da natureza, a formação e a deformação com sentido semelhante. E todos os animais se assemelham e cabem em um grupo, né? E o mais interessante é que se você for aprofundando nisso, tratando esse terreno, esse solo científico, ou se convivendo com ele de uma maneira prática, treinando, você vai começar a ver os animais com um toque diferente, um toque de circuito, apropriados de processamentos diferentes. Você vai enxergar um poder que você despreza quando não se apresenta, não consciente, né? Você não conta com isso. E pode apostar, você deveria contar com todos os animais e todas as estruturas vivas e até mesmo as estruturas não vivas, porque elas descendem de uma relação de sobrevivência com a vida. E então nós estamos num tempo que tudo ao nosso redor está coligado à sobrevivência. Por isso faz parte de uma importância maior. E quando você vê isso, você está apto para procurar sempre o animal que corresponde à excitação que explodirá em equilíbrio a informação de você viver e viveremos juntos nessa relação de apreender sobre a essencialidade dessa vida, né? Então não basta saber nomes, não basta gravar coisas, importâncias e elos de importância. Não basta ser coordenado de uma maneira artificial em relação integral ao ambiente. Não, isso não basta. Você é muito maior do que isso. E é essa a explicação de você viver, né? Porque você é maior do que a performance de viver, né? O jeito correto, né? E por quê? Porque você tem contato de uma maneira única com tudo aquilo que está em sobrevivência ao seu redor, né? E isso é um grau muito importante na vida. Você pode, com alguns movimentos, poucos movimentos, mudar muitas naturezas, né? Muitas consciências, muitas relações, né, com a vida. E é por isso, né, é por essa noção que nós iremos, né, aprender as mais belas tecnologias hoje, de uma maneira que estimula o aprofundamento nosso em relação a esses conhecimentos. Porque de fato é um enriquecimento para a sua relação com a vida a partir de você mesmo, né? Se colocando a essa disposição. Então, reino animal. Quando a gente coloca as coisas como um reino, né? A gente agrupa
Aí o diretor deixou. Aqui. Esse é o show do meu diretor aqui. Ganho um dinheirão pra isso. Né? Ah, peraí, que ele ainda tá falando. Aí. Sem mentira, pessoal. É verdade. Aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Depois desse destemperamento, é, que eu tô com muitas coisas abertas. Então vamos lá. Aqui, peraí. Aí, vamos voltar. Aí. Agora vamos decair essa potência de configuração tecnológica. Aí, pronto. O diretor já sofreu o que tinha que sofrer. Quando a gente coloca o reino, então, a gente separa um grupo, né? Então, o reino diz ser de um grupo, né? Um grupo onde a gente consegue associar todos os integrantes de grupo a partir de hierarquia. Então, isso aqui é uma forma que foi estimulada pelo ser humano, né? O ser humano ele foi estimulado a organizar as coisas a partir de reinos, né? Por quê? Porque o reino ele argumenta a hierarquia. Existe um monte de prova um monte de achado, um monte de segredos extraídos na natureza para argumentar essa hierarquia, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Isso é uma hierarquia. Então, por isso, por esse argumento hierárquico, a gente assente na natureza esse tipo de ordem, né? Porque a partir dessa hierarquia a gente pode separar esses números a partir da forma de ordem que eu assumo. Por exemplo, a ordem formada pelos seres fortes. Então, o 1 é o ser mais forte ou o ser menos forte. E assim eu consigo desenvolver a relação de graus a partir desse reino, dessa organização de conjuntos, né? Pois todos pertencem ao mesmo conjunto, né? Então, a gente está falando de animal. O animal, muitos animais vão ter características que outros não têm, né? Só que a gente pode até mesmo hierarquizar essa característica, porque por exemplo, o movimento, né? Todos têm, só que alguns movimentos eles são desenvolvidos de uma maneira arquiteturadamente fisiológica, né, a partir das articulações diferente. Então a articulação ela é um meio de diferenciar, né, a estrutura de movimento. Outra estrutura é a proteção, né, a camada exterior, mais exterior de um animal, né, como ela é composta, isso e aquilo. Então, por isso que a gente coloca o reino, né? Animal, a gente tem ah, uma relação de pressionar, né, um todo
Então, e essa dispersão do todo forma uma onda que a gente chama de uma frequência com o todo, com a atenção. E essa frequência com a atenção vai gerar para nós uma informação que é desinformada pela frequência da atenção contraída, né, no organismo, né, angulada na estrutura celular. Então isso é animal e todos nós temos isso aqui, ó, esse vetor de entendimento, né, integração celular. Celular. Bom, o reino animal, animalia, e aí uma cognição na palavra animal aqui que você pode juntar a favor para sentir a partir da intelectualidade que integra a decomposição de palavras em associações, né? Ou seja, você pode aplicar um foco na palavra animal, ou animale, né? Decompondo ela. E animal vem de animar, né? O verbo animar é uma característica nossa. Por que a gente precisa desse animar? Porque nós, animais, somos instituídos a caçar, né? Nós somos instituídos a caçar por várias coisas, né? Por apetites sexuais, apetites visuais, apetites táteis, apetites sonoros, apetites gustativos e apetites olfatórios. E na verdade, a gente gosta tanto disso que a gente faz isso daqui, ó. Isso aqui se chama redes atribuir a animação. E sabe como que a gente fez isso ou observou isso da natureza, né? Organizando isso como tipo, gênero, texto, né? Química, relações. Então, todo ânimo é uma ciência por si só, né? Ou faz parte desse conjunto, né? Essas redes que a gente faz nos faz inversor, né? Ou inversor. Vamos pôr o R aqui, ó. O inversor é quando a gente faz isso aqui, ó. A gente pega aí um pouquinho disso e faz um inverso, né? Então a gente consegue decompor essa associação em várias proporções, né? E gerar uma nota, uma moeda animada, um ânimo. Então isso aqui gera um ânimo. E esse ânimo pode ser um ânimo para o fígado, um ânimo para os rins, um ânimo para os rins dos gatos. E aí você está vendo a relação farmacocinética, farmacodinâmica dessa
cognição. Entendeu? Porque isso tudo são gastos de ânimos, gastos linas, gastos de alienas, gastos de alinas. Alinas no sentido de caminhos, territórios que são deanguláveis no sentido cerebral, no sentido celebrar, certo? Então isso está relacionado ao ânimo, porque o ânimo geralmente é destacado pelas pessoas como o vetor da cognição do conjunto sensitivo, né? Então você coloca aqui o A do olho, o A do ouvido, né? O A do toque. Tá vendo? E tudo isso aqui vira uma célula, né? Célula citológica, ponto olho, ponto orelha, ponto mão. E assim vai formando aquelas cadeias de DNA. Né? Olha só. Olha os As aqui, ó. Esse é você. Olha os As aqui, ó. Aqui é o centro cerebral. E aí o A, DNA, DNA, DNA aqui, DNA aqui, né? A o N aqui, ó. Viu? Isso é um aprofundamento. O reino animal, animalia, o metazoa, é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento. Então vamos anotar essa informação. Heterótrofos não produzem o próprio alimento. Aqui, ó. Próprio. E aí o que acontece? Heterótrofos, alimento, né? Suforte. Se o forte. Sou forte. Trofos. Né? Esse o forte ou trofos, vamos dizer, ele não produz o próprio alimento, né? E isso o caracteriza como animal. Ou seja, ele precisa de examinar o que é alimento. Então, eis aí o seu gladiador, ou o seu caçador, ou seu médico. Né? Brincadeiras à parte. Então, esse ser animal,
ele precisa de examinar. Ou seja, reanimaste, né? Assim, ó, o R A ou reação animar X, né? E aí esse X aqui, ó, é X aminar, reanimar, olha só, de trás para frente, quer dizer que toda ação tem uma reação, ar, ação e reação. Nima X esse Nima X é que é uma escala de algum desencontro. X quer dizer falta. Então, se falta alguma coisa, vão aminar, reanimar. Então, o contrário de reanimar é animar. Se falta ânimo, aonde tem o ânimo, né? Ação e reação. E aí a gente faz o exame, identifica, né? Eu sou muito bom com exame de imagem, né? Eu sei fazer muitas reações de equacionar aquilo que falta no ser que emprega dor, né? Então, o emprega dor, ele sente falta, né? Ele está desenvolvido, ele está envolto, né? Envolto de falta. Mas falta de quê? De que ele está com falta? Aí é um x da questão, um x da equação. Eu consigo fazer as equações muito rápidas no sentido da supervisão, que mora no espírito da gente, né? Não é um dom, não é um camundongo, é uma relação notável, né? É uma relação de cardápio. É como se eu conseguisse ter empatia. Ou seja, eu não quero ganhar nem perder. Esse sou eu. Eu estou no meio. Eu sou, né, o zero da questão. Aí eu consigo ganhar todas as informações que eu preciso para chegar no céu da empatia que o meu irmãozinho precisa saber, né? Não é à toa que meu nome é Abner, sabe, né? Então eu só uso o S da sensação mesmo. Essa é uma das principais características do grupo e que os diferencia de outros seres vivos, como os dos vegetais. Então, os vegetais, eles são vidas solenes, né? Vegetais solenes. Por que eles são solenes? Porque eles são sólidos, estruturáveis, com um tempo muito curto de sobrevivência. Ou seja, o propósito desses solenes é solar na carne animal. Solar na carne animal vegetal. Ele haja até a carne. Nós temos muito o que agradecer a esses seres. Os seres que pertencem ao reino animal são eucariontes e pluricelulares. Então, nós somos eucariontes e pluricelulares.
Eles possuem capacidade de locomoção e grande parte fazem reprodução sexuada. Né? Locomoção e reprodução. Reprodução. Não é à toa que o diretor ele presta atenção na produção para ter um direito em relação a ela. Então, eucariontes quer dizer que as células, né, possuem carioteca. Carioteca é como se fosse uma biblioteca de composição adaptativa. Ou seja, uma memória celular. Sabe como que é memória celular? É a partir do dano a ela. Dano a ela. DNA. E aí, esse dano a ela, ou seja, a célula, ou o conjunto de células, faz com que esse dano ele se equipare circuitivamente, formando, né, um impulso coordenado, que é o movimento coordenado. Então, o movimento coordenado é pela placa de DNA, ou seja, dano a ela, dano a quem? A célula. A eucariontes, né, são as cariotecas que formam nas células, né? A gente pode falar também de Carlos. Na verdade, a gente pode cortar a reação aqui, ó, e falar Carlos. Carlos são, por exemplo, adaptações celulares, metástases, né? Também chamado de metástase. Ou seja, um tecido morto ou programado para morrer, também chamado célula kamikaze, é advinda num território, por exemplo, nas pontas dos dedos de músicos, e essas kamikazes, essas metástases celulares, né? Metástases não, meiose, não, metástase. Eu acho que é isso mesmo, metástase. Que é um dispositivo descrito por patologistas ao observarem, por exemplo, a, as células do trato respiratório sofrerem mudanças, né? Metástase celular. Sofrerem mudanças pela processo que qual as células se espalham no tumor. Mas não é metástase, então. É outro nome. Quer ver? Metástase. Então não é. É outro nome. Deixa eu ver aqui. Como acontece também. Não, não é metástase. Hum, vamos ver. Hum,
Ué, onde que tá, cara? Qual é o nome? Não tem nome, não. Cadê o nome? Deve ter aqui. Mitose. Não, mitose. Nossa. Metaplasia. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que é isso. Metaplasia. Metaplasia. É um processo adaptativo que um tipo de célula adulta é substituído por outro tipo de célula em resposta a estímulos ou estresses ambientais específicos. Então, essa metaplasia, ela é uma chave de conhecimento para auxiliar a gente a se aprofundar nessa relação científica com um meio biológico que descreve os animais. Até porque a metaplasia, né? Poxa, peraí, tem que esperar. Tá vendo? Até mesmo tecnologias super avançadas têm capacidade de produzirem doenças, né? Porque elas causam estresses quando é, falham, né? E, e tem essa questão também. Mas esse estresse ele é neural, sabe? Um estresse neural. Então a metaplasia, qual a gente estava vendo ali, metaplasia. A metaplasia é um dispositivo muito importante na relação dos estudos patológicos, né, das unidades celulares, que fazem com que a célula, ela, por exemplo, eu tenho essa célula aqui, e aí ela faz assim, ó, ela se transforma nessa de estresse, né? O estresse. O estresse do meio. Né? Então, o estresse do meio pode fazer com que essa célula se transforme nessa, e ao invés de nascerem células assim, ó, na meiose celular, né? Células assim e tal, assim e tal, o sim tal. Aqui, ó, vai nascer células assim. Cada vez mais assim, dependendo se o estímulo, o estresse do meio e o quanto tendenciosamente quanto tendenciosamente aumenta. Então existe esse controle do meio, né?
Por isso que muitas pessoas não querem viver no meio de outras. Elas querem serem reis ou serem donas do próprio reino, né? Por que que as pessoas hoje em dia formaram argumentos para se tornarem reis? Porque querem controlar o meio. Porque o meio é o nosso projeto de vida. É o nosso retroprojetor do interior. Certo? Voltando aqui, o meio, né? Reis controlam o meio. O meio é a região. Só que essa região, ela desencadeia relação com todas as áreas, né? E aí esse desencadear pode ser subtraído ou pode ser somatório. Esse desencadear pode ser somatório ou subtraído. E aí o que acontece? Quando uma célula sofre metaplasia no organismo, a partir do estresse do meio, e se por acaso esse estresse do meio aumenta, né, desencadeia, tendenciosamente, por que tem o densiosamente? Tendenciosamente, existe uma coisa que acontece no organismo que chama adaptação pela decomposição da célula, né? Por essa decomposição, por essa mudança. Tá vendo aqui, ó? Mudança ou dança celular, no sentido de fazer uma configuração molecular e essa configuração molecular da metaplasia faz com que, né, esse meio, essa região do organismo consiga aumentar a pressão do coração, por exemplo, ou diminuir. Você consegue aumentar ou diminuir. Sabe por quê? Porque você, de alguma forma, desencadeia, né, mais impulso elétrico para o coração, aumenta a pressão. Você contrai vasos de plantas informatórias. E tem plantas que querem ter informatórias de muitos tipos, né? Muitas laranjas, né? Frutos querem estar nos nossos futuros, né? E aí eu falo da técnica do ser humano mesmo de desprovir o outro a partir das ameaças de metaplasia em relação ao controle de meios estressantes. E isso acontece muito nas nossas vidas. Os animais, ao se tornarem inteligentes e estudantes cientificamente falando, eles passaram a se drogarem dessa tendência tecnológica de se tornarem artistas, teatrologicamente falando, e desenvolverem essas atenções no sentido
do além, ou do amém, ou do registrão, ou do religioso, ou do oculto, o que você preferir. Todas essas palavras são sinônimos para a mesma referência, a referência dos anjos, né? Ou dos ângulos de conhecimento. Que existe um universo que é muito mais real do que o universo em que a gente vive dizendo que é real, que é o universo da informação descritiva do real, a descrição. E essa descrição, a partir de um diretor, se torna coerente e até mesmo irrompente, funcionante no exercício dos sentimentos fisiológicos em nossa vida. Não é à toa que existem personagens que desencadeiam em nós várias jogadas de sons. O que são jogadas de som? São como se fossem bolas, jogar bolas. Só que a quadra é a face de Cristo, ou a face de adquirir isto a partir do som que você escuta, né? Do olho que você vê, o que ofende aquilo que o meio te permite ver, que te enojece de uma hora para outra, né? Pela decomportação do meio, tudo está relacionado ao meio. E o animal, ele é super potente nisso. Tanto é que se um meio está estressado e ele pode fugir, ele foge por sobrevivência harmônica. Só que os seres humanos, eles estão super drogados, super dependentes dessa relação, que até acham que vivem para isso. Se dizem viverem por isso, mas são apenas gladiadores, né? São demônios circuncidantes, né? Circuncintantes, né? Estão dentro desse circo citando ameaças por partição ou não repartição. Tudo virou um comércio de ideias, né? Um eu, um ego, o você que não divide, você vai pagar por isso, você vai pagar por isso. A palavra que exerce, né? Então esse exército, esse texto, esse trouxe para nós uma realização, um real que não é mais tão real assim, né? Onde se torna potencial ser um circuncitado, né? Um excitador do circo, um pertencedor do bloco de evento circulante, né? Ou seja, o espetáculo e a sua vez, né? Então vai chegar a sua vez, hein? Pode ter certeza. Se você fizer tudo direitinho, você vai entrar no reino do céu. Vai estar do lado de Deus. Isso é aquilo e aquilo outro. Não faça isso, senão será mal. Isso, aquilo, isso, aquilo. Então, só derramando, 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 procissão de percurso fechado. Ambientes fechados por placas de conter, graus elevados, anjos, ângulos de condenação verbal, condenação, cardenação, inscrição, descrição, cardenação, coordenação, coordenação da supervisão a partir da importância que se dá para a pólvora ou para a prova que o outro exerce no meio desses seres que se dizem estarem entregues ao circuito de excitação, né? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo para continuar
essa produção e esse debruçar no, nessa organização de descrever para nós a ciência que presta, né, biologicamente falando, conhecimentos do reino animal, né, para que todos possam ver sentido juntas, né, o conviver, conversar, converter em unidade de organização e ordenação disso. Eu vou ficando então por aqui, um abraço para vocês e fui!